Dando continuidade nos nossos vídeos informativos, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. A gente está aqui com o Dr. Lauro, que é o responsável, o idealizador da Clínica Cador, que é o Instituto Cador da Dor. E a gente vai falar um assunto bem interessante que as pessoas não conhecem muito bem, que é uma bomba de PCA. A Clínica Cador, ela trabalha com a dor, tentando minimizar o problema de dor, qualquer que seja ela. Então, o Dr. Lauro é o idealizador da clínica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa bomba, para que serve, como é que veio, o que ela faz, o que é uma bomba de PCA, quem usa, né? Então, Dr. Lauro, por favor. Em 1997, nós implantamos no Hospital Santa Paula um serviço de analgesia pós-operatória. E uma das formas de melhor controle da analgesia pós-operatória foi buscar uma tecnologia de fora, dos Estados Unidos, que era muito utilizada nos Estados Unidos, inclusive na Europa, e começamos a implantar aqui no Brasil, que chama bomba de PCA. O que é bomba de PCA? É analgesia controlada pelo paciente. Então a gente sabia que a dor é um dos fatores pós-operatórios, não só em termos de conforto, mas acarretava estresse cirúrgico. Então a gente imagina um paciente pós-operatório que tenha dor, e um paciente, por exemplo, nós, que não temos dor e não conseguimos dormir por algum motivo, por um estresse. Então o paciente com dor e um estresse cirúrgico acaba acarretando o quê? Baixa imunidade. E esse paciente com dor, ele também vai imobilizar muito pouco no leito. Então vai acarretar outros tipos de complicações, que são pneumonia, trombose, embolia pulmonar. Então, com essa tecnologia de analgesia controlada pelo paciente, ficou muito fácil controlar a dor do paciente. E seguro, porque o que é mais importante no controle da dor é a segurança que você pode, além do conforto, do resultado, é a segurança. Então essa bomba ela é toda computadorizada, e a gente orienta o paciente, a gente classifica a dor de 0 a 10. O que é 0? Nada de dor. O que é 10? O máximo de dor que a gente possa imaginar. Então nós queremos um paciente que ele dormindo, ele não sinta dor, mas toda vez que ele se mobilizar, ele tem que lembrar que foi operado. Então o que a gente preconiza uma dor abaixo de 3. Então toda vez que esse paciente tiver dor acima de 3, ele vai apertar um dispositivo para injetar uma solução a mais. Ele está infundindo uma dose mínima que o anestesista normalmente programou para esse paciente. E se ele tiver dor, ele aperta esse PCA, essa analgesia controlada pelo paciente. Qual o objetivo disso? O objetivo é esse paciente não sair da janela analgésica, a gente chama. Então, se você está com dor, para você colocar dentro da janela analgésica, você necessita de uma quantidade muito alta de analgésico. E essa quantidade alta de analgésico acarreta sedação, outros tipos de complicação. Então, o objetivo do PCA é manter dentro da janela, toda vez que ele for sair, ele aperta a bomba de PCA. E essa dose é 1/10 da dose que você faria para colocar ele dentro da analgesia, da analgesia que a gente deseja. Então você tem menos complicações dos anestésicos, você utiliza menos, o paciente fica mais tempo acordado e ele mobiliza mais precocemente do leito. Isso acarreta redução de estresse e melhora a imunidade e alta precoce. Então se diminui o tempo de permanência desses pacientes no pós-operatório. Doutor Lauro, qualquer paciente que faça uma cirurgia pode usar essa bomba de PCA? Sim, qualquer paciente. A gente já utilizou, por exemplo, alguns pacientes para operar hemorroidectomia, Eu faço uma cirurgia plástica, eu posso colocar, pode. porque a dor pós uma Porque é seguro, cirurgia. Célia?
super segura. Então é uma coisa que a gente, muitos não utilizam, que às vezes dá um pouquinho de trabalho, tem que controlar, entendeu? Mas não necessariamente tem que ficar... Mas se vou fazer uma cirurgia com o meu cirurgião, né? Tenho uma cirurgia para fazer, e eu falo para ele, olha, eu gostaria de pôr uma bomba de PCA. Ele provavelmente não vai entender, não vai saber. Aí como que a gente faz? Eu sei que existe isso, como é que eu posso fazer para... Se o meu cirurgião não conhece isso? Normalmente, quando a gente faz anestesia, a gente já coloca, por exemplo, um cateter peridural, né? Então, uma analgesia boa é aquilo que a gente consiga colocar um cateter peridural e você injeta a solução através desse cateter, né? Mas aí, depende muito da equipe também, né? Da formação, porque também não é qualquer solução que você coloca nessa. São soluções mais ou menos já estudadas, né? Então, e a pessoa tem que ter esse tipo de formação, né? Mas se eu fizer com uma pessoa, o meu médico, a minha equipe, eu posso entrar em contato com a clínica e falar, olha, eu gostaria de colocar essa bomba? O que a gente preconiza muitas vezes, por exemplo, no Hospital Santa Paula, que tem a bomba de PCA. Então, o cirurgião vai, faz com o anestesista dele, coloca o catéter e liga, nós instalamos a analgesia para o paciente. Então se o meu cirurgião, o cirurgião dos nossos amigos que estão vendo, ele sabe que ele vai fazer uma cirurgia grande, ele pode conversar com o médico dele e se por acaso ele não souber esse procedimento ou não estiver familiarizado, ele pode ligar para a Cador e a Cador faz todo o procedimento para instalar a bomba durante a cirurgia. Nós já chegamos, por exemplo, os pacientes hoje, a bomba de PCA ela foi feita inicialmente para utilização em paciente dor aguda, né? Dor pós-operatória, paciente que fica 72 horas com a bomba de PCA. Hoje a gente está utilizando essas bombas para paciente oncológico, porque muitas vezes o paciente oncológico ele vai para o hospital, você começa a dar morfina via oral. Então, quando você coloca, por exemplo, um cateter peridural ou uma morfina endovenosa com o PCA, o resultado é fantástico. É muito mais fácil de controlar essa dor do paciente. Você coloca ele na janela analgésica em 20 minutos, que é difícil você, por exemplo, fazer via oral. Então, sim, hoje nós vamos fazer morfina, vamos fazer cada 12 horas, depois nós vamos aumentando cada 8, até chegar à dose que a gente gostaria que fosse. No PCA não, você coloca dentro da janela, você faz a conta, calcula, colocou dentro da janela, já coloca para a dose de manutenção. E o mais interessante é assim, se você está sem dor, para você manter sem dor, a dose é 1/10 da dose. Então o segredo da dor é você colocar dentro da janela analgésica. Então, isso seria muito interessante para um paciente oncológico terminal? Melhoraria sim, muito a qualidade de vida dele? Já tivemos alguns pacientes que nos contratou para deixar em casa com a bomba de PCA. Isso é possível? É possível. Porque às vezes a pessoa está em um estado terminal e tem muita dor e morfina não resolve mais e é muito triste isso. Vai para o hospital, volta do hospital e a dor não passa, então pode usar uma bomba. Normalmente, então, essas bombas são extremamente seguras, né? Ela tem um sistema de alarme, de segurança, né? Tem uns controles que a gente faz diariamente, entendeu? Então, o que nós preconizamos para esse tipo de paciente, às vezes, nós atendemos em casa, se ela sentir alguma dificuldade, ela liga para a equipe. Então, uma equipe de enfermagem que vai até o paciente, avalia qualquer coisa, ele liga para o médico, o anestesista. Se houver necessidade de internar, o bom da PCA, por exemplo, às vezes o paciente fica internado no hospital só para tirar dor com a PCA. Então a gente às vezes acha que não tem necessidade. Se fizer um home care, por exemplo, fica em casa sem dor. E é interessante para o paciente também, né? O ambiente familiar, tudo isso. Outra coisa, isso funciona para paciente politraumatizado? Sim, sim. A gente já chegou até a colocar nas cirurgias plásticas, né? Que hoje se
faz muita lipoaspiração com HD, que é com laser, um pós-operatório meio... tem muita dor, né? Sim. Então, a gente já chegou a utilizar esse especial para a nossa equipe cirúrgica, né? Então, mas os pacientes vão para casa. Dá para depois você fazer uma matéria mais explicando mais Sim, alguma sim. coisa, para que as pessoas conheçam isso, porque é uma ferramenta importantíssima, né? Quando a gente implantou o serviço, por exemplo, no Santa Paula, com esse serviço de analgesia, nós começamos a receber muito paciente cirurgias de grande porte, né? Cirurgia oncológica, cirurgia ortopédica, prótese de quadril, prótese de joelho. Isso, né, porque o resultado é fantástico. O paciente não tem dor. Né? Então, já teve paciente que, segundo o PO, segundo o pós-operatório, de uma cirurgia de joelho bilateral, sai andando do hospital. Porque ele não sentiu dor, então... Com a bomba. Sem a bomba. Porque o segredo é não deixar ele sentir dor. Então ele não pode começar a sentir dor. Na verdade é o seguinte, existem uns protocolos mais ou menos definidos, né? Porque dor é um sinal que tem alguma coisa errada. Exatamente. Existem vários tipos de dor que a gente vai ter. Então, tem vários então, por exemplo, o paciente está no pós-operatório de uma cirurgia abdominal, né? Uma colectomia, por exemplo. No segundo dia não dá para colocar, porque a gente tem que saber a evolução dessa dor. Porque, eventualmente, esse paciente teve uma deiscência, por exemplo, uma complicação da cirurgia, né? E aí aparece a dor. Então, você não pode mascarar a dor, né? Então, tem que ter uma formação. Claro, existe um protocolo. Né? Um protocolo definido, né? Porque a gente tem que ter certeza que está bem, né? Já teve casos, por exemplo, que o paciente foi para casa e depois me ligou falando, estou com dor, eu paguei e eu quero receber. Eu acredito que vai existir muitos médicos que gostariam de saber mais. Você nunca pensou em fazer um curso sobre a utilização do PCA? E até orientar e fazer a gente até, como nós fomos pioneiros nisso, exatamente, né? Por isso, né? E a gente teve algumas apresentações sobre a viabilidade econômica do serviço de analgesia, né? Então, às vezes, do ponto de vista econômico, é caro, só que agrega valor. O custo-benefício é muito grande, né? Então, os convênios pagam, mas o custo para nós de manter o serviço é grande, é alto. Mas o benefício, né, para o convênio, para o paciente, é fantástico. Porque ele diminui complicação, diminui trombose, diminui edema, né, diminui estresse cirúrgico, né, melhora a imunidade, o paciente consegue dormir, entendeu? Sim. Então, o problema é o estresse pós-cirúrgico, né? Então, é bom, é fantástico. Bom, então acho que a gente vai encerrar por aqui e a gente vai tentar fazer algumas outras apresentações falando sobre isso, porque é um ponto muito importante para nós que caminhamos um passo além da dor, né? A gente tem um olhar além da dor. Isso é interessante também, senhora, porque tiveram alguns pacientes que, através do site, ficou sabendo do PCA, ela ia operar nos Estados Unidos, ela acabou operando no Brasil, porque sabia que lá nos Estados Unidos ela ia utilizar o PCA, como já tinha no Brasil, ela resolveu operar no hospital e a indicação cirúrgica do cirurgião era minha, que conseguia usar a bomba do PCA, né? Que muito bom. Poderia usar, né? Porque muitas vezes você tem resistência também, né? A gente está com um problema sério na medicina hoje em dia, a gente tem que saber com quem a gente fala, né? E na mão de quem a gente está. Então, obrigada, Dr. Lauro, né? É um grande anestesiologista, um dos maiores do Brasil. Tenho a honra de estar trabalhando na Clínica Cador também. A gente volta com mais vídeos. É um prazer tê-la na Clínica Célia. Você que tem uma formação fantástica em relação a não só Covid, né? Não só ozonioterapia, mas é um prazer falar com você. Obrigada.